Olá, começando mais um CrefCast, só que esse não é mais um. Esse é o CrefCast número 40. Chegamos à 40ª edição do CrefCast. E nesse programa nós vamos falar de um assunto que interessa a você. Vamos falar de dor. Nosso tema vai ser reabilitação física, conectando força, movimento e saúde. E a gente convidou duas feras, dois professores que vão conversar conosco sobre essa temática. Ariel do Nascimento, bem-vindo, professor Ariel. Obrigado. Ariel é formado em bacharelado em Educação Física pela UPE, mestre em Biodinâmica do Movimento Humano pela UFPE e pós-graduado em Biomecânica, Cinesiologia e Prescrição de Exercícios pelo INADES, correto? Atualmente é professor universitário da Unibra e possui cursos complementares em áreas como treinamento, baseado em sistemas complexos, perception, é assim? Isso. Treinamento baseado em velocidade, absolute speed, Isso. neurociências da dor e análise de dados e psicometria. Sim. É sócio da Exercise Academy. Isso. Exercise Academy, na realização de cursos de formação profissional nas áreas de treinamento de força, reabilitação de lesões, sistemas complexos e neurociência da dor. Bem-vindo, professor Ariel. Prazer receber. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Junto com o professor Ariel, professor Emerson Fernandes. Sou eu. Bem-vindo, professor. Emerson é fisioterapeuta e bacharel em educação física, possui pós-graduações em fisiologia do exercício aplicada a doenças crônicas não transmissíveis e osteopatia, além de cursos complementares em manipulação miofacial, movimento natural, treinamento baseado em sistemas complexos e neurociências da dor. Emerson é sócio-diretor também da Exercise Academy, onde conduz cursos de formação profissional nas áreas de treinamento de força, reabilitação de lesões, sistema complexos e neurociência da dor. Professor Emerson Fernandes. Prazer recebê-lo, viu, meu irmão? O prazer é todo nosso. É, grato a Deus e Demais. posteriormente ao convite do CREF, que é uma honra para nós estarmos aqui frente a uma instituição que nós respeitamos e que tanto faz por essa Ah, profissão que só cresce. Maravilha. Professores, de forma simples, o que é dor e por que nós sentimos dor? Aproveitando essa pergunta, o que é a teoria dos sistemas complexos e dinâmicos e o que isso tem a ver com a reabilitação, treinamento e dor? Professor Emerson Fernandes. Olha só, dor dentro do que a ciência ela categoriza através da IASP, que é o Instituto Associação Associação Internacional do para o Estudo da Estudador. Dor, é dor é uma experiência sensorial, emocional, relacionada a um dano tecidual ou potencial. Isso é o que a ciência traz. Se transladarmos para o senso comum, dor vai ser muito subjetiva. Vai depender do que essa experiência me fez passar. Você, meu sócio, mas dentro da ciência, ela é uma experiência sensorial e emocional, associada a um dano tecidual ou potencial dano. E é através dessas variáveis que a gente manipula o exercício, né? Exercício esse baseado em evidências e translada para o corpo de quem sente dor. Sentimos dor como sinal de alerta, quando se trata de dor aguda, que ela é um sintoma. Passou de 3 meses com essa sintomatologia sendo experimentada, já saímos de um sintoma para uma doença, que é a doença crônica, após 3 meses. Mas, respondendo à tua pergunta, ela vem e diz: a dor é sobrevivência. Precisamos senti-la, o corpo emana esse sinal Importante. para que, através disso, nós possamos combater essa injúria e viver sem. No caso da dor aguda, eu consigo debelá-la por completo. Já a dor crônica, ela não tem cura, mas tem controle, e é em cima disso que a gente trabalha dentro da sala de musculação, que é o mais importante que a gente quer verbalizar aqui. Musculação trata a dor, se bem dosada. É isso mesmo, professor Ariel. Exercício, ele não é o que a gente chama de inócuo, né? No caso, ele não vai, ele pode tanto ajudar, né, a tratar a dor,
E aí, obviamente, sair do estágio de dor crônica, né? E trazer realmente ali que essa pessoa não sinta mais a dor, como também, se mal prescrito, né? Se mal gerenciado, ele pode sim, com certeza, também Seu estressor. ser um estressor, né? Afinal de contas, é um tipo de estresse. Estresse a gente pode categorizar como duas situações, né? Tanto estresse positivo quanto estresse negativo. Então, nesse caso, se você. É como até com relação à farmacologia, né? O que importa é a dose. Então, a dose Isso. pode tanto salvar quanto pode matar, Como matar. Perfeito. entendeu? Perfeito. E o que é a teoria dos sistemas complexos e dinâmicos? Então, na verdade, assim, a teoria de sistemas dinâmicos, ele vem já há algum tempo, né? Basicamente ali, se a gente pensar na cronologia mesmo, que ele se institucionalizou, né? No caso ali, década de 40 para cá, né? E aí ela vem de diversas outras áreas, filosofia, matemática, né? Engenharia também, computação. Então ela vai unindo várias coisas, teoria da informação. E aí, nós também, da área da educação física, né, e da área da saúde em si, a gente também se apropria dessas teorias. E aí que, na verdade, é que a gente, tanto um sistema biológico, no caso, que é o ser humano, ele não é um sistema mecânico ou um sistema como a gente, em certa medida, começou a pensar, como o pensamento que a gente coloca cinesiopatológico, biomédico e tal. Que aí são partezinhas, não, né, eu sou dividido ali no joelho, meu quadril, minha lombar e tal, né? Ou então se eu melhorar a força de um músculo, tudo vai melhorar. E não é bem assim. Na verdade, sistemas complexos, né? Isso quer dizer o que é complexidade? Complexidade é estar tecido em conjunto. Então, o que é estar tecido em conjunto? Quer dizer que eu tenho, né, uma visão um pouco mais agora, não das partes unicamente, e agora eu começo a enxergar mais o todo. Então, existe uma frase, né, da complexidade que é: o todo é maior do que a soma das partes. Eu entender o funcionamento dessas partes não me faz entender a relação dessas partes e o que emerge, o que vai nascer a partir dela. Então, o sistema biológico, né, no caso, nós seres humanos, nós somos seres complexos, entendeu? E isso também tem um outro princípio dentro da complexidade, que além da auto-organização, né, que seria também a sensibilidade às causas iniciais. Então, o que a gente acha às vezes que é uma besteirinha, né, ao longo do tempo, essa besteirinha pode se tornar, assim, alguma coisa muito significativa lá na frente. Então, a gente não pode, às vezes, também negligenciar certas alterações. E só para a gente concluir também, a gente passou por muito tempo observando sempre nas nossas avaliações as fotos, né? Ou seja, eu vou fazer uma avaliação postural, né? Eu vou analisar um dado de força, né? Eu vou analisar aqui, como é que está, né? Entre aspas, essa frequência aqui, né? Então, eu tenho uma foto de um momento, eu tenho uma foto de outro momento e acho que eu consigo prever o que vai acontecer a partir dessa foto, o que vai acontecer para frente. E aí, na verdade, as coisas não são bem assim. Nós somos seres dinâmicos e que evoluem com o tempo, né? Então, o tempo vai passando, eu preciso estar, então, observando você momento a momento. Então, sai daquela característica de só ir uma vez lá, né? Observar alguns detalhes, fazer um exame radiológico, né? Ver uma ressonância, um raio-x e tal, e acha que aquilo ali vai, né? Trazer As todas as respostas. previsões, As né? Todas as previsões. respostas que a gente vai ter. E não é bem assim que as coisas funcionam. A gente tem mais coisa para falar e muita coisa para entender ainda do corpo humano. Qual é a grande virada de chave que transforma uma dor aguda, que é protetora, como vocês Uhum. colocaram, Isso. em uma dor crônica, que se torna aí, pode se tornar aí uma doença, ou é uma doença. A repetibilidade. Tá. A dor aguda, ela emerge ali de uma. Vamos exemplificar para ficar bem didático. Eu tenho uma lesão tecidual. Vou sentir, eu vou experimentar dor. E ao ter um tratamento eficaz, eu faço com que essa dor que eu experimentei, ela não se repita. Quanto mais ela se repete, eu vou sensibilizar o centro de qual emana a dor. Dor é uma saída, é top-down. Então, se eu conseguir resolver, e em muitos casos se resolvem nesse prefácio, eu não consigo esse translado para a dor crônica. E isso é muito importante porque a dor aguda, ela não é uma somação temporal. Eu tenho dor aguda e depois eu vou ter dor crônica. Não Não. necessariamente. São sistemas totalmente diferentes, Diferentes. tá? Mas em si, tratado logo no começo,
foi mencionado aqui, tive uma dor lombar, e você procura o tratamento assim que a sentiu e o tratamento é eficaz, ela, por você não ter esse tempo de, de sensibilidade, você não a torna crônica. Isso. Perfeito. É mais ou menos isso. O professor falou aqui a questão da lombar, a gente falou fora do Uhum. ar. Eu tive recentemente uma lesão na lombar, né? Dor, dor insuportável. E eu nunca tive problema de lombar, De lombar. né? E tive, fiquei praticamente uma manhã sem conseguir andar, né? E aí eu fui para medicação, melhorei, só que o médico, o ortopedista, pediu para investigar, né? Passou uma série de exames para a gente investigar essa questão da lombar. E foi um exercício mal feito em academia, né? Então, assim, essa questão da dor lombar, eu sei que a coluna é um problema que atinge a maioria da população, né? Lombar, é normal a pessoa ter uma dor lombar, ter um exercício mal feito, o que é que pode ocasionar um problema numa lombar, por exemplo? Deixa eu só acrescentar um pouco do raciocínio que a gente estava vendo antes. Como o nosso sistema ele vai se auto-organizando também, então, tipo, a gente normalmente tende a achar que se eu tive algum tipo, inclusive de lesão, né, eu potencialmente vou sentir a dor ali até que essa lesão cure, né? Na verdade é o seguinte, se você pode curar a lesão, sua lesão pode estar lá e você sentir dor ainda, mesmo depois que ela cura, mas também mesmo sem, no caso, absolutamente nenhum tipo de trauma, né, direto ou indireto em si, você pode ter dor. Da mesma forma que a lesão pode estar lá, né, e você vai sentir muita dor. Então, a relação entre o dano mesmo e a dor, ela não é linear, entendeu? Essa é uma outra Total. característica também do porquê a gente integra essa questão dos sistemas complexos, né? Por quê? Porque a não linearidade está inerente aos nosso organismo, Quando a entendeu? gente sente a dor, a gente tem que imediatamente evitar fazer exercício físico e procurar atendimento médico, porque tem gente que sente aquela Sim. dorzinha, mas vai, não, eu vou para academia, porque eu não vou deixar de ir para minha academia, né? Isso depende muito da situação. Porque, tipo, se você a gente tiver uma noção de que realmente você, por exemplo, tem algum tipo de pensamento do nervo mesmo em que te tá deixando, pô, tem que ficar realmente ali parado, beleza. O repouso é importante e procurar algum tipo de ajuda, né, médica e depois, obviamente, a fisioterapia ali também. Mas se é uma dor oriunda de outros mecanismos, né, isso realmente tem que haver investigação. De outros mecanismos, não necessariamente, né? Você não precisa necessariamente ter que ir fazer algum tipo de exame e tal. Por quê? E aí, mais uma vez, a gente vindo. A, a foto não lhe define, entendeu? Perfeito. Porque é como a gente falou, a gente precisa estar sempre observando você ao longo do tempo. Eu não posso, por mais que você chegue hoje e faça uma ressonância e você tenha, por exemplo, sei lá, uma hérnia discal. Mas isso não define quem você é, né? E, inclusive, se ela tiver associada, obviamente, com a sua sintomatologia, beleza, a gente vai ver que vai investigar e vai continuar tentando tratar. Porém, isso não pode nem lhe limitar, e não, isso não vai dizer também se você vai sentir dor, ou que, inclusive, foi até porque, entre aspas, pode ter sido algum tipo de exercício ruim, É um né? exercício mal feito, ou, né? Não necessariamente há uma ligação direta aí entre esses fatores. O professor me falou fora do ar, inclusive me chamou a atenção. 88% da população População, tem problema de problema lombar, ou Lombar. lombar. seja, Isso. praticamente de 9 a cada 10 pessoas tem problema de lombar. Por que isso, professor? Tem alguma explicação? Ou é porque a lombar ela segura o corpo inteiro? A gente Ou não é falta de existe, orientação mesmo? não existe assim, eu não posso, a ciência ela não me permite inferir causa e efeito. Como, por exemplo, eu dizer aqui, a maioria das pessoas que trabalham sentada tem dor lombar. Se assim fosse, era só trocar com quem é guarda. Vai trabalhar o dia em pé Isso, e não vai sentir dor. isso. É o que a gente chama de multifatorial. Perfeito. Agora, para que nós possamos ter aí o controle, existem pilares que não é apenas o exercício que faz com que tenhamos uma vida ali com essa dor controlada ou longe desse estímulo nocivo, que é sono de qualidade, Isso é importante. uma vida emocional estabilizada, alimentação de qualidade e exercício físico. Então, esses Ou pilares seja, esse combo é é fundamental. 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 E aí, o que eu deixo muito claro nos nossos cursos é que nós
conseguimos manipular apenas a variável exercício. E Perfeito. delegamos isso para o aluno que, olha, tu tem que, lógico que não existe a vida perfeita, Claro. mas dentro, como é que eu posso controlar meu sono? Como é que eu Perfeito. posso... Uma vida social é como é que está você dentro da sua casa, com seus pais, com o marido, com a esposa, com filhos, contas a Perfeito. pagar, a receber. Então, todo esse contexto vai influenciar Total. na sintomatologia dolorosa. A única variável que a ciência me permite inferir causa e efeito é sono de má qualidade. Se Perfeito. não teve sono de má qualidade, vai acontecer uma cascata, né, neurofisiológica. Eu aumento eu tenho uma neuroinflamação de baixo grau, aumento citocina inflamatória, tenho mais intimidade com o sistema nervoso simpático, aumento mais a gênese de hormônio a nível de cortisol, mais estresse, e isso faz com que eu tenha mais probabilidade de sentir dor. A ciência me permite inferir isso. Mas, voltando, ela é multifatorial. Pronto, você sentiu essa dor, cuidou. Hoje, você tem sentido ela? Não. Entendeu? Como é que foi a tua reação do sentir, do tratar e como tu agiu pós? Perfeito. Porque o exame de imagem, se você viu lá, ele Isso. pode ainda ter achados clínicos Ok. relevantes que Isso. corroborem para a sintomatologia clínica que tu Perfeito. sentiu. Isso. Porém, agora você não sente mais. Isso. Os achados estão lá. Isso. E eu Ainda trago continua. a fala de Ariel. Mesmo na presença da lesão, você pode viver sem dor. E do contrário é verdadeiro. Na Perfeito. ausência dela, você pode experimentar dor. Perfeito. Porque dor é uma experiência. É Perfeito. emocional. Sim. E quando eu falo de emoção, quando você fez o exercício, você sentiu dor por conta do exercício. Automaticamente, ao olhar aquele exercício, Você vai. você já vai lembrar e ou você evita, mas se você tiver com acompanhamento profissional, ele vai manipular as variáveis e você vai realizar o exercício sem dor, e aí a gente já diminui gatilhos, que a gente costuma dizer que é estados noceptivos, pré-noceptivos, entendeu? Por isso a importância da orientação Da orientação profissional de um profissional. personal trainer, de um profissional de educação Perfeito. física, né? Que você faz academia, não é? As máquinas, elas assim, sem uma orientação, né? Para cada Sim. exercício, até a forma como você faz o exercício, Sim. né? Por isso a importância de um profissional de educação física para evitar uma lesão, que pode ser até Sim. grave, né? Uma lesão grave, inclusive. Pode, sim. É como... Principalmente a manipulação de variáveis como volume e carga. Perfeito. Porque Então, paira no senso comum que você pode chegar ali no leg press, por exemplo, Isso. né? Eita, o Que leg press você já vai tive. ter uma alteração Já tive. mecânica lombopélvica, Perfeito. entendeu? Então, o que é que acontece? Eu já tive um problema no nervo ciático, no leg press. Eita. Meu Deus do O céu. que é que vai Fui no céu e voltei. O que é que vai De dor. acontecer? Se eu manipulo, e o que eu costumo dizer aqui, que aqui não é via de regra, Certo, mas se eu pego uma pessoa que está ingressando agora nesse sistema, indo para a musculação por si só já é segura porque ela é linear. certo. As máquinas, você só precisa colocar força para vencer aquela resistência. Porém, eu tenho que manipular bem essa intensidade, a intensidade a gente sabe que na ciência é carga, para que o teu corpo seja capaz de vencer aquela resistência sem causar danos fora do que já são previstos, que é a dor muscular tardia, Isso. que é a adaptação neural. E o que é que acontece por vezes? Você quer fazer igual o fulano que está do lado, e aí eu digo que o problema maior está no ego, não é dentro das áreas de musculação, Isso. e Perfeito. você coloca uma carga a qual você ainda não está preparado para tal, e aí o risco de lesão parece ser verticalizado por conta dessa variável. Ego é você não se colocar em um lugar que ainda não é seu. Isso é uma bacia. Isso aqui é A gente falou de leg chama-se press, você pegou a de bacia. bacia. Mas no caso, isso aqui O leg press, é um quadril. ele força Não, onde? não é que ele fosse, é porque acontece hoje que as pessoas elas querem trabalhar uma variável a nível de ADM, de amplitude de movimento, que quanto maior amplitude, mais fibras eu recruto, e isso vai me dar um aumento de conteúdo miofibrilar, que é músculo. Perfeito. E na verdade é que, tipo assim, cada ser humano vai responder de uma forma. Eu, enquanto professor, eu limito a 90 graus
a nível de flexão de joelho, Sim. tá? Eu não levo meus clientes, que na maioria são portadores de dor lombar, dor de joelho, então Isso. eu não faço essa flexão de quadril, que geralmente as pessoas dizem, ó, toca o joelho no peito. Isso. Não quero aqui dizer que é errado. Eu, na minha prática clínica diária na musculação, assim não faço. Por quê? Então, porque quando você traz esse joelho para o peito, você, você altera essa mecânica lombopélvica. Não entra, o quadril está estabilizado na cadeira, e quando você traz ele para o peito, você perde essa mecânica. Essa mecânica, na verdade, não é que você vai perder, você altera essa mecânica. E aí, a sintomatologia possa ser que seja um dos fatores essa carga exacerbada, amplitude a qual você ainda não está de acordo fisiologicamente Acostumado para também. suportar, e aí possa ser que, no seu caso, a dor referida seja ali, uma sintomatologia aguda, um acometimento. De repente você já tem uma hérnia. Então, quando eu estou aqui fazendo a flexão, eu tenho essa alteração lombopélvica Nessa situação aí, o meu foi o ciático. ciática. É, Eu porque senti na hora o ciático. o nervo, É ele porque acaba saindo da lombar, né? O nervo ciático sai da lombar e passa por dentro também ali do glúteo para poder ir para a perna. Então, dependendo da angulação que você vai fazer, entendeu? Você pode sim pressionar. Tá. é o Como que a gente já chama de tem a pressão, aprisionamento, né? É um é, aprisionamento do nervo e dá Perfeito. essa sintomatologia, Isso. Você sente na entendeu? hora, né? é, Você sente A na hora por fisgada. quê? Dá uma fisgada e assim que você para, você já volta ao melhora um Normal. pouco. normal. Mas no dia seguinte, o bicho pega. Tá? É, porque aí é tipo, pense que, nossa, eu gosto de fazer essa analogia porque fica mais fácil, que é como se fosse o músculo da gente fosse que nem a lâmpada, Ah, né? E aí você tem os fios, que são os nervos. certo. Então, se você precisa de fluxo de energia ali, né? Da eletricidade. Se eu pegar e prender, ou então cortar o fio, o que é que acontece? Ou a luz ela vai apagar, ou seja, o seu músculo não vai, né, mais acender ali, não vai contrair, ou então ele vai entrar em curto, né? Então, ou passa pouca energia, e aí o que é que acontece? Ou você vai ter algum tipo de contratura, né? Você pode realmente diminuir o fluxo ali e ter pouca força, né? Porque a gente acha que músculo por si só, a contração, ter muito músculo quer dizer, significa Isso. que eu tenho muita força. Isso. Não necessariamente. Força ela é igual a recrutamento de unidade motora e frequência de disparo. Então eu preciso Perfeito. que o impulso que sai da minha cabeça chegue lá no meu músculo, entendeu? Perfeito. Com muita frequência e também eu preciso que você recrute todas as fibras. Se eu tenho algum problema nessa fiação, ele não vai contrair direito, então não vou conseguir Certo. gerar força suficiente. Perfeito. Então você perde toda aí a contração às vezes, ou a coordenação intermuscular ali que você precisa para realizar aquela atividade, entendeu? Perfeito. E isso Perfeito. aí pode gerar algum tipo de dor. Perfeito. Como a visão de sistemas complexos se aplica, por exemplo, à dor crônica, treinamento e reabilitação, por exemplo? Ah, vê, se a gente, só voltando só um tiquinho, Pois porque não, para a pois gente não. definir do ponto de vista de característica temporal, a dor crônica ela vai ser estabelecida ali, né, como realmente uma doença. Então ela já tem, né, a categoria ali do ICD-11. Caracterizado como doença. Isso, Já, a partir de 2019, 19. ela já foi incluída, ela tem até CID-11, né? Certo. Que ela é doença, uma doença crônica. Essa doença crônica, ela tem suas subcategorias, né? Que eu tenho 5 crônicas primárias, 6 crônicas secundárias. É um estudo que só cresce, né? Perfeito. E a gente está tentando levar isso para dentro da sala de musculação, porque quanto maior é o arcabouço teórico que você tem, muito maior vai ser a capacidade de transladar em Isso. exercício para o aluno dentro da sala de musculação. E o que eu quero, a minha luta maior é, eu também sou fisioterapeuta, eu tenho especialização em Sim. osteopatia e eu sou personal trainer. E a minha luta é que nós da educação física seja o profissional de primeira linha, assim como o fisioterapeuta depois do médico, Perfeito. para que não seja ortopedista, fisioterapia, médico, entendeu? Perfeito. Que cada vez isso está crescendo, que os médicos dizem, ó, você precisa de treinamento de força. Isso. Mas quando chega na academia, eu estou preparado para treinar alguém que tem uma dor de característica nociceptiva dentro dos três Perfeito. fenótipos, para treinar dentro da sala de musculação,
Ou seja, é um treinamento bem específico, né? É bem Cada específico, pessoa tem sua particularidade, É, né? porque assim, se a gente totalmente, é for. individualizado demais. Tudo é individualizado, exatamente. Sempre. Por isso que a ideia, inclusive, assim, da gente relacionar, e aí, sistemas complexos, ele, na verdade, a gente pode usar ele como um framework, né? Ou seja, como uma visão também, ou uma cosmovisão também, né? Sim, Enfim, como a gente enxerga a nossa realidade, né? Então, a gente sai ali do modelo, como eu falei, de biomédico, e passa, que é olhar muitas partes e achar que se eu mexer nessas partes, isso aí vai mexer tão, assim, bonito e linear no todo, e a gente tá vendo que não é bem assim, né? Porque se fosse assim, toda dor, né, como se a gente for pensar no mesmo raciocínio cartesiano lá, né, de sim, tio René Descartes, que existia a diferença entre mente e corpo, e na verdade não é. Mente e corpo são uma coisa só. Então tá tudo perfeito, interligado, né? perfeito. Então a gente precisa entender como é que funcionam esses fatores, como é que analisar o comportamento em si já para poder intervir. E isso faz com que você passe agora a olhar o paciente e não Perfeito. só a disfunção, Foco do né? O paciente. foco é sempre no paciente. Então, e Ah, cada paciente tem a sua particularidade. Então, você entender. Lembra que a gente estava falando sobre vários fatores interligados, ou seja, a Isso, doença é multifatorial, né? perfeito. Ele é um fenômeno multifatorial. Mas eu não sei qual é qual é a interação, no caso ali, que vai mais te afetar. Pode ser a social, pode ser emocional, pode ser Perfeito, físico, entendeu? Então, tem vários fatores que eu preciso analisar e saber em quais eu posso tentar intervir, entendeu? perfeito. Porque senão eu vou estar só achando, ah, não, músculo fraco aqui, eu vou fortalecer, Isso, beleza. O músculo tá isso. forte e você não melhorou. ia Você sair um melhorou. pouco desse paradigma de músculo fraco, músculo encurtado, em um Isso, mundo de 640 músculos. Veja bem, você isso. falou o piriforme. O piriforme é um músculo, olha só, ele sai aqui da face anterior do saco, vai lá para o trocânter Ah, do fêmur, e realmente ele tem esse acesso direto ao nervo, né? Ao ciático. Porém, eu tenho uma parafernália de músculo aqui, que possa até ser a incidência ser maior, mas por ele não ter sim, esse contato, ele não ser tão falado assim. Porque quando a gente entendi. fala de síndrome do piriforme, síndrome é um conjunto de Conjunto de causas. causas. Entendi. Logo, o piriforme ele pode ser uma variável dentro desse conjunto. E Perfeito. é essa explanação que a gente quer passar, porque a conduta ela tem que ser centrada na pessoa, não na doença. Uhum. Perfeito. Porque a síndrome do piriforme, ele pode revelar sintomas clínicos dolorosos em você de uma Sim, forma sim. e em mim de outra. Então, quando a gente translada a conduta centrada na pessoa, ouvir, então, o meu primeiro contato com o meu aluno, ele pode falar comigo 1 hora, 2 horas, quanto ele quiser. Depois, o meu treino, ele dura 30 minutos. Mas o primeiro acesso, eu quero entender tudo da vida dele, o que ele come, se ele quiser falar comigo sobre família, sobre emprego, sobre saída, sobre lazer. E Uhum. só para que você tenha uma noção, nessas entrevistas que eu costumo dizer, existem pessoas que até choram quando começa, porque eu quero entender o que Isso. é que essa Começa dor a está ter trazendo para a pesadelo. vida Para da um pessoa. diagnóstico mais Mais preciso, eficaz e porque o Uhum. preciso. exercício é um dos pilares. Porque Perfeito. quando essa pessoa ela se abre, a Isso. gente já criou um elo. Perfeito. Eu já entrei nessa intimidade. E aí fica E muito aí mais fácil ela acreditar em mim. E eu você vai ser explicar mais assertivo, né, e na explicar condução. a nível de ciência, Perfeito. que são fenótipos de dor. Isso. A dor dela tem uma característica na ciência. E agora a gente vai usar o exercício e as outras variáveis que eu coloquei aqui, vida social, Perfeito. emocional, sono de qualidade, Perfeito. tentar manipular essas variáveis para que a gente tenha esse convívio menor com a dor. Lembrando que dor Perfeito. crônica eu não tenho cura, mas eu tenho controle. Você tem Saber tratamento. conviver com ela, né? Conviver. E uma coisa importante também, que a gente fala muito aqui do aspecto psicológico, emocional e tal, mas. E aí é sempre importante frisar isso, e a gente frisa muito também nos nossos cursos, por mais que eu tenha um componente ali emocional, né, a IASP, né, que é aquela Associação Internacional para o Estudo da Dor, ela também nos fala que é importante que a gente, não existe dor, é psicossomática, ah não, é coisa da sua cabeça, Isso né, não porque a gente existe, né? fica, isso não existe, Perfeito. Não existe mais esse entendeu? lance de dor E como a gente está falando assim, psicológica. por mais que tenha esses componentes, mas são um dos fatores que podem contribuir, sim, mas esse tipo de fala joga uma responsabilidade muito grande para o paciente Sim. que muitas vezes realmente não tem culpa, Isso. entendeu? Perfeito. E assim, obviamente ele tem a responsabilidade
sobre a sua condição, né? A gente tem que conscientizar isso, porque, como a gente já falou, a gente só consegue intervir, né, diretamente com o exercício, o professor. E olhe lá, né? Porque a gente tenta fazer e às vezes o cara não quer. Não segue a orientação. Mas existem os outros fatores ali que é a responsabilidade dele, mas não existe dor emocional ali, né, Ou psicológica, psicológica. né, Psicológicos psicossomática. falam muito. Sempre prestar atenção, porque movimento é comportamento. Total. E pessoas com dor se comportam diferente, Diferente. logo se movimentam diferente. Estou usando sempre o seu caso aqui. Na hora que você sentiu a dor, com certeza você se moveu diferente Sim, ou você não se moveu. sim, perfeito. Porque qual é qual é o lógico para se defender? Eu ficar imóvel. Isso. Menos movimento, Defesa. menos sensibilidade naquilo que me levou à dor. E o perigo está aí. Eu tenho que. Agora, eu não vou tirar você para grandes amplitudes. Mas é aí que entra a filosofia da exercise, que na ausência do movimento, eu uso de estratégicas aonde eu procuro manipular a variável isometria através de contração, e na ausência do movimento, eu tenho contração, eu tenho química. E se eu tenho esse combo, eu vou acessar centros Consegui. superiores e o que a gente chama hoje na ciência de acesso à farmácia endógena, todos nós temos uma, e sabendo acessá-la, manipulando essas variáveis, e a que a gente manipula é o exercício, a gente vai ter a gênese de opioides. Esse opioide é distribuído e a gente vai tendo esse controle da dor de forma progressiva. Tudo isso feito dentro da sala de musculação. Lógico, pode ser feito dentro de uma clínica de fisioterapia, Sim. pode ser feito em dentro de um casa. consultório com um psicólogo, né? Sim. Nós, as cinco profissões que mais estudam a dor hoje no Brasil é educação física, fisioterapia, medicina, odontologia e enfermagem. Então, olha só como nós temos aí, né? Isso. E essas duas aqui é a que mais tem acesso ao paciente. indivíduo. Porque a enfermagem geralmente é só quando você já está, tipo assim, já passou dessas fases, né? Isso, A perfeito. medicina, ela é ali é o de primeiro acesso, Isso. tá? E que a educação física, ela possa chegar ali de igual magnitude à fisioterapia e Uhum. termos ali ambos profissionais, que aqui não existe profissão inimiga, ou a melhor ou a pior, existe São ali complementares. um comprometimento social. Isso. É lógico que enquanto profissional de educação física, jamais ele vai entrar num pós-operatório de LCA. Tá ali ponteado, não cabe ao profissional de educação física. Passou um tempo, a gente também vai entrar nesse processo de reabilitação. Isso. Junto com Agora, fisioterapia. buscando esse fortalecimento, e é muito bom a educação física, porque a educação física ela busca fortalecimento não através da gênese de novas unidades motoras, Perfeito. mas fazendo o sistema recrutar aquelas que já existem, com taxa de disparo, sincronização, trabalhando esse aporte neural e melhorando a força sem ganhar mais músculos, aumento de unidades motoras ali, mas recrutando aqueles que já estão dispostos a ser recrutados. Então, essa é uma educação física robusta, embasada na ciência, para trabalhar com reabilitação. Perfeito. Como diferenciar um conteúdo confiável de uma recomendação leiga, que pode inclusive agravar o quadro de uma pessoa lesionada, por exemplo? Professor. Isso aí é um problema. E Porque, vieses de autoridade, né? primeira coisa, a gente tem que fugir de qualquer tipo de argumento que não seja. Linear. Tudo que causa assim, sempre que vem alguma coisa prometendo né, um ganho muito grande, você já desconfia. Perfeito. Porque não existe, né? Ah, não, Faça esse faz exercício e vai melhorar a e sua você vai dor. melhorar a sua dor. O que eu costumo dizer é que a Pois gente é. tem cursos de lombar, né? Agora mesmo a gente vai vir aí Com o com joelho. clínica prática joelho e dor exercise. E o que eu costumo dizer é que se qualquer um da gente aqui nessa sala colocar agora no YouTube exercícios para lombar, Ah, você não tem tempo Para em assistir vida tudo. para assistir todos que vão aparecer. Ora, se o exercício de fato fosse o meio pelo qual a dor lombar fosse solucionada apenas, não teríamos 88% da população do mundo com dor lombar. Perfeito. Então, assim, é o estado que você tem que ter. Então, se você for nas minhas redes sociais, jamais vai ter, faça esse exercício que a dor lombar para. Porque, de repente, se você tem uma dor lombar e eu peço para você fazer uma flexão, a gente sabe que quando eu faço uma flexão, existe uma migração do disco posterior. E
se a herniação for posterior, eu vou potencializar essa migração. Sim. E eu posso ter o contato agora dessa herniação a nível de saco dural, que é ali, né, com a medula, o seu primeiro folheto ali, que é a dura mater, e você sente essa sintomatologia. Então, possa resolver para um, mas eu vou Não vai prejudicar prejudicar. outro. Então, o que vai me servir é apenas o comentário de quem serviu e para quem não serviu. Então, Isso. muito cuidado nessa hora, os profissionais, que tipo assim, ó, você tem dor lombar? Faça isso. Você tem dor no ombro? Faça Faça isso. O que eu aquilo. costumo dizer é, ouça-o, né? Como é que está esse comportamento? Você sente dor lombar? Você conseguir ir para frente? Você conseguir ir para trás? Qual era o movimento que você fazia que emanava dor? Então, agora é dentro desse movimento que a gente vai trabalhar, vai ajustar para que a gente possa aí diminuir É essa experiência. sempre pensar, né, no contexto daquela pessoa. Você não pode pensar nunca que e generalizar demais essas Generalizar. informações, porque tudo é sempre centrado, né, ali no indivíduo e no seu ambiente. Então é Por sempre isso que essa é, relação. por isso que é importante na reabilitação física ela seja conduzida por um profissional de Sempre. educação física e, digo mais, registrado pelo conselho, Também, né? com certeza, com Registrado certeza. pelo CREF. Porque hoje as pessoas elas não têm essa capacidade, né, de vou lhe contratar, me dê o seu CREF. É, Deixa eu ver aqui, entendeu? isso aí é, E aí a turma fala, eu acho muito É a importante mesma coisa você contratar um advogado e perguntar, me dê sua OAB, Me dê a OAB, você é pra advogado. saber. É o E às vezes o conselho. cara pode até entrar também assim como um método de defesa, né? Você tá desconfiando, né, de mim e tal. Isso. Enfim, mas eu acho justo, né? Seria uma coisa que é importante. Inclusive, por exemplo, saber inclusive do seu currículo e tal. Isso. As pessoas deveriam fazer esse tipo Deveriam. de argumentação, né? Perfeito. Eu acho que seria Hoje, importante. geralmente, se busca muito, isso está caindo, se busca muito o profissional através do preço. E quando eu digo que a gente trabalha com dor, que a gente trabalha com reabilitação, agora a gente está entregando valor. Isso. Então, valor, ele está acima de precificação. Isso. Porque, Até porque o preço pode sair mais caro. entendeu? É isso. Total. O que é o fenômeno da sensibilização central? E como ele explica porque uma pessoa com dor crônica sente dor mesmo com estímulos leves, professores? Muito bom. Então, a gente não apenas ali dá sensibilização central, mas a gente tem um outro fenômeno que a gente chama de alodinia, né? Que seriam estímulos que teoricamente seriam alodinia. Alodinia. Isso, são estímulos que teoricamente seriam inócuos, né? Inofensivos ali, por exemplo, se eu pegar, você pegar essa caneta e passar assim na sua pele, você poderia estar aí gritando de dor, entendeu? Pessoas que Então, têm uma alteração na percepção, dor. Porque é sabido hoje na ciência que nós temos três fenótipos de dor, que é a dor nociceptiva, a dor neuropática e a dor dor nas nociplástica. plásticas. A dor neuropática, ela já vem desde 94. Foi evidenciado através, a ciência categorizou a dor neuropática desde 94, já é sabido. A dor nociceptiva só foi evidenciada em 2005. E a dor nociplástica, um pouco mais A longa, nociceptiva qual é? nociceptiva é praticamente o que você teve. Seriam ali, na verdade, a gente tem alguns receptores, né, no corpo. Então, além de, por exemplo, você vai ter mecanorreceptores para poder sentir, por exemplo, quando eu toco na sua pele, você tem um mecanorreceptor. Então, tive uma pressão, você percebeu isso aí, certo? Então, você manda o comando, né, para o seu cérebro, ele interpreta isso. Noceptor, no caso, são esses receptores de estímulos nocivos, ou seja, de estímulo de perigo. Por isso que Nocivos. dor é importante, entendeu? Imagine uma pessoa sem dor. Ela muito potencialmente se cortaria e tal, que é muito o que acontece, por exemplo, com uma pessoa que tem diabetes. Então, ela tem uma neuropatia periférica, então ela perde a sensibilidade, e aí, a partir disso, ela pode ir se cortando, se ferindo, às vezes nem Sem perceber. perceber, sem E perceber. aí, graças às outras E tem uma alterações ali, complicação. Voltando para, no caso, Aí você falou da nociceptiva, Nociceptiva. neuropática isso. nociceptiva, neuropática e nociplástica. E Nociceptiva é toda lesão no tecido não neural. Ou seja, uma condromalácia patelar, ligamento, músculo, fáscia. Isso aí é um ligamento, Tendão. né? Isso aqui Isso aqui é um joelho, né? Isso aqui é o joelho. Entendeu? Eu tenho tendão patelar e o quadricipital. Tá? Aqui eu tenho a patela. Aqui são os ligamentos, aqui eu tenho o menisco. Então, toda lesão nessa estrutura não neural é uma dor de caráter
nociceptiva. Tá. Lesão no tecido, tecido. que não seja neural. Quando eu tenho uma lesão no tecido lá, a estrutura, como foi falado aqui no começo, eu tenho Pegar aqui a hernia de disco mesmo ali. uma lesão no nervo. É uma dor de caráter neuropática. Agora, dor de caráter nociplástica, a gente não tem evidência de lesão tecidual. Essa lesão tecidual, quando existe, ela não corresponde à dor experimentada. Então, é uma Ela é disfunção desproporcional. no sistema nervoso central. Pessoas com fibromialgia, que sentem dor, por menor que seja o estímulo. Ela é caracterizada como uma dor de caráter nociplástico. Então, eu tenho dor nociceptiva, neuropática e nociplástica. Deixa eu E dentro na nociceptiva, Você eu tem tenho três três fenômenos, que são subcategorias ali. subcategorias, que é química, Inflamatória. inflamatória, isquêmica e mecânica. A dor mecânica, sentiu dor através de uma mecânica exacerbada, dor de caráter nociceptiva. Você estava com a dor na coluna ao dobrar. Então, na presença do movimento, você sente dor. Na ausência, você não sente dor. Então, já sei que a mecânica leva a você experimentar dor. Eu tenho uma dor de caráter nociceptiva e mecânica. E tem uma dor de caráter isquêmico. Pode acontecer. Uma contração, a gente chama ali de bracing, ou contração, normalmente até, por exemplo, você passa muito tempo sentado, né? Então ali você vai, querendo ou não, você tem um certo nível de contração, você vai acumulando metabólito, e aí isso vai mandar um sinal para o nosso receptor, e isso aí pode ser gerada dor. Então, inclusive, normalmente nesse tipo de coisa, então, por algum motivo você começa a proteção, né? A própria musculação, ela é um tipo de dor. Quando você faz a série lá, que você começa a queimar no final, que não está aguentando mais, começa a queimar, você está É. gerando ali acúmulo de metabólitos. E aí você gira isquemia, né? É uma isquemia. O resultado final disso você consegue atingir, que a gente chama de neurônio de primeira ordem, que ele falou, nociceptor. Eu entro em contato com o neurônio de segunda ordem, terceira ordem, e você vai experimentar dor. Ao experimentar, você faz o quê? Para. Isso. Parou, a dor ali foi debelada. Então, essa é uma dor de caráter nociceptiva isquêmica. Não inflamatória. Só que isso acontece muito também quando a gente está aqui sentado. Se eu ficar sentado por muito tempo, e é aí que a gente fala da postura, eu ficar sentado por muito tempo, mantendo aquela postura, eu também vou sentir esse acúmulo de metabólicos. E sem perceber o que é que o sistema faz, você troca de posição. E aquele desconforto, ele cessa. Isso também é dor de caráter nociceptiva isquêmica. Qual é o correto? Você que trabalha sentado, a cada 30 minutos, a cada 1 hora se levantar? Eu costumo dizer ideal que a próxima postura existe uma regra próxima. Não, vê, assim, não tem uma Nós estamos regra. sentados aqui há 46 minutos. Mas já mudamos muito de posição. Já mudou um bocadinho. Nós estamos Mas sentados. não era momento já da gente se levantar, não? Ou não? Tem isso? Não, assim, Tem regra com relação a isso? não tem uma regra, mas o ideal é que você consiga, sempre que possível, Levantar, né, mudar de posição. Durante quanto tempo? 5 minutos? Não, 5 minutos é impossível, porque vamos falar de uma questão social. A minha esposa, ela trabalha 8 horas sentada. O que foi que eu disse a ela para que ela possa se levantar mais? Não vai adiantar se você botar 30 minutos, 20 minutos. Uma dica que eu dou, e eu dou a todos aqui, é aumente a ingestão de água. Quanto mais água você vai toma, bebendo, mais você vai ter que se levantar para ir ao banheiro. vai ter que ir. Quando você vai ao banheiro, você só não vai se levantar, E também não mas ande você com vai garrafinha. caminhar. Você anda com um copinho, porque Você aí entendeu você o vai que foi ter que que aconteceu? levantar para beber água, entendeu? Ela vai de 4 a 5 vezes ao banheiro. Ela é obrigada a se levantar. Ela é obrigada. Até porque se a mulher, ela prende, ela inibe, ruim. é mais complicado, entendeu? Porque aí eu posso vir com infecção urinária. Ou seja, o medo da infecção faz com que aquele foco no trabalho seja parado e ela levante. Quando ela se levanta, ela só não vai se levantar, mas ela vai se movimentar. Então, ela fazendo isso de 4 a 5 vezes durante essas 8 horas, é melhor do que uma. É uma estratégia muito boa, entendeu? O que é o fenômeno da analgesia induzida pelo exercício? Olha aí. É isso, é tudo que a gente... Eu tenho falado. Não, então, a ideia é que o exercício ele vai produzir, sim, como, entre aspas, um fármaco, né? Então, ele vai produzir as mesmas substâncias que normalmente a gente vai encontrar num fármaco, né? Então, a partir, obviamente, do exercício bem dosado, né? Para
para sua especificidade ali, né? No caso, em relação a fenótipo e sintomatologia, ela vai produzir, no caso aí, uma analgesia em relação à dor, né? No caso, ela vai diminuir a sua sensibilidade ali àquele estímulo. Quando você está com dor, uma pessoa vai na farmácia e toma um paracetamol. O paracetamol ela vai agir no que a gente conhece como ciclooxigenase. Existe Isso, ali as COX. Perfeito. E aí, o exercício físico ele produz elementos endógenos que vai agir de igual magnitude nessa mesma Se você pensar, COX. por exemplo, nos mecanismos de dor, né? A gente fala isso, inclusive, estava tirando uma dúvida uma das nossas alunas ontem sobre isso. Porém, minha aluna estava fazendo exercícios, tal, ela não tinha melhorado, ela tinha também tomado um relaxante Relaxante muscular, tal, aí só que ela não estava melhorando. Eu fiz, pô, vê só, tomou um relaxante, se ela tomou um relaxante muscular, ela fez exercício e não está melhorando a dor, existe algum, talvez você não tenha traçado uma estratégia interessante aqui, por quê? Talvez o mecanismo que você esteja atingindo é outro. Ela tomou o remédio por si só, beleza, mas você pode tentar ali entender que se tomou o relaxante muscular, e a gente sabe que o relaxante muscular ele vai agir para relaxar o músculo, então pode ser uma dor isquêmica, não inflamatória, né? Perfeito. Mas como não melhorou, então se a dor ela era de característica nociceptiva, inclusive, que não era nem nociplástica, a gente não tinha diagnóstico ainda, e também nem é neuropática. Então só sobra aquelas três subcategorias da dor nociceptiva. Então te sobra ou mecânica, ou seja, quando ela faz o movimento dói, ela fez dói. Então pode ser Pode ser mecânica mecânica. e pode ser também somado a inflamatório. Então, pô, Perfeito. talvez tomar um anti-inflamatório possa ajudar. Resolve. Muitas vezes muitas vezes as pessoas vão, vou tomar ou um relaxante, né? Ou Isso. então Se o preocupa com o anti-inflamatório. mecanismo. Se você entender o mecanismo, você consegue agir, O que a entendeu? gente traz é justamente isso. E entender Pensar no mecanismo. qual mecanismo você, inclusive, vai atuar. Porque, poxa, se eu preciso, inclusive, reduzir inflamação, talvez, por exemplo, a gente está falando muito de exercício de força, Isso. mas a gente sabe que o exercício aeróbico é muito bom do ponto de vista de liberação, né? Ali de Endorfina. substâncias. Existe o melhor ou não tem isso? Qual é o melhor? É o aeróbico? melhor é- Não, o Ou- melhor é ou é aquele os- que funciona. ou são os melhor dois é o que casados? funciona dentro O melhor que da funciona. realidade de quem sente dor, Perfeito. tá? Então Perfeito. vai ter pessoas que vão ter muito mais intimidade para fazer um exercício aeróbio, tanto é Que se que adapta a melhor. corrida está explodindo aí, né? Perfeito, perfeito. E tem pessoas que vai se adaptar muito mais ao treinamento de força. Para nós Força. profissionais agora, mercadologicamente falando, quanto Tá mais ali, a né? gente trouxer para dentro da sala de musculação, Melhor. primeiro, a gente vai fazer a previdência que mais vai funcionar na vida, que não é a previdência social, é a previdência muscular. Eu sou um homem de 45 anos. Então, eu tenho um pai de 77 anos, totalmente funcional. Por quê? Ele não abre mão da musculação. Então, a musculação eu consigo manter o conteúdo miofibrilar e eu consigo ter ganho. E é o que mais eu vou usar na minha. Meu pai tem 77 anos, não toma um AS. Perfeito. Não precisa de ninguém para nada. Entendeu? Então, eu sempre vou defender a musculação. Tem pessoas que colocam na cabeça que assim, eu não gosto de academia, não gosto de musculação, aí faz outro tipo de exercício, ou aeróbicos, enfim, né? Uhum. Mas, E não vão para academia. mas eu Existe também esse não gosto. estigma, né? Existe. E eu sou um desses. Eu não gosto. Mas na vida a gente não só faz o que gosta, faz o que é preciso. Eu não Perfeito. gosto de musculação. Hoje, antes de vir para cá, eu paguei o meu treino. Como estava corrido, eu fiz um GVT, 10 séries de 10 repetições, fiz 100 repetições de puxada alta, paguei meu treino hoje. Meu foi só. Você foi fala só pagar o de peito. treino, é o que é um treino bem pago, é o quê? É 30 minutos É por aquele dia? Treinar. Treinar é independente. Hoje eu treinei com 17 minutos, porque é um GVT, Foi pago? tempo de Com 17 intervalo, minutos? foi pago. Total. Pago? Porque, muito bem pago, porque assim, foram 100 Sim, repetições, 10 repetições, Fora a carga, né? foram 80 quilos, então aí você tem 800 quilos levantados, volume total de treino. Porque se Entendeu? você for assim. Então não é o tempo, né? Não, é Não. uma Qualidade. Tanto é Sim, que sim. eu tô Não quebrando, importa isso. eu tô tentando quebrar isso, porque o personal trainer, ele entrou nessa variável de vender hora-aula. Isso. Então, quando hoje, se eu mostrar aqui meu WhatsApp, quando me pedem, né, que eu converso que no final eu entrego valores e tempo, só 30 minutos, mas nos cursos os quais a gente entrega para os nossos alunos, eles veem que a partir de 10 minutos já estão exauridos. Porque não é o tempo que eu passo com você, mas é o que eu faço com você com esse tempo. E, Imagina assim, no dia a dia que a gente tem hoje. Uma né? hora, as uma pessoas hora e sem meia na academia. tempo. uma, Você, exatamente. 30 minutos. uma frase Então, importante de um treinador russo, né? Telovar Konshansky, qualquer idiota faz uma pessoa ficar exausta, entendeu?
Então, É, a gente precisa, e uma coisa que se perpetuou dentro da educação física é que eu tenho que fazer todo o treino como se fosse um fisiculturista. E na verdade, não é vou assim, por treinar mais que a gente todo. tenha absorvido muita coisa historicamente pensando ali do fisiculturismo, né, pela própria academia em si, Isso, dos isso, métodos de treinamento isso. e tal, o próprio método que o Emerson falou, do GVT, enfim, você vai falar drop set, strip set, né, biset, triset, enfim, mas qualquer tipo de treino que saia dessa de parametrização do fisiculturismo parece estranho, Parece estranho. entendeu? Isso. Tanto é que Então, nós somos os Natural. estranhos nas a academias, gente entendeu? precisa, inclusive, mudar a forma como o profissional de educação física, né, enxerga o exercício e o treinamento, não só o treinamento de força, mas o treinamento físico em geral, né? Se você vai treinar o aeróbico, se você vai treinar, né, ali o treinamento de força, o funcional, qualquer tipo de estratégia que a gente esteja utilizando, Em entendeu? 30 minutos você resolve o problema. Se assim não Tranquilamente. fosse, eu não Isso, teria isso é uma boa notícia para mim. eu não teria a agenda que eu tenho. Eu acho que quando eu faço menos de uma hora, Não. eu não sinto que eu paguei Isso é só Melhor. dogma e cultura, É impressionante. cultura. tá? Isso é dogma Lembra e a parte cultura. social também, né? Isso aí influencia muito. Agora imagine que você tem sua dor lá. E aí, por exemplo, talvez você só aguente treinar 20 minutos, que você Isso, é melhor que você treine 20 minutos Do todo que dia, nada. isso. entendeu? Do que você treinar 20 minutos um dia e não treinar mais nada, entendeu? Porque Ou você ficou seja, dolorido, porque melhor ser doeu, porque fez uma perfeito, porrada de perfeito. coisa. Então é a qualidade mesmo É a Então, qualidade do treino, é a forma e que não você deixar de faz o treinar. treino, não deixar de é treinar. uma coisa que eu falo assim, ó, o Perfeito. básico resolve tudo, não resolve nada, né? Então, tipo, não faz o básico que resolve, não resolve. Por quê? Porque todo treino, pra mim, isso é uma concepção Ariel, no nascimento ali, é, todo treino ele é específico, entendeu? Por quê? Porque se eu penso na pessoa, não tem como ser geral, tem que ser Isso, específico, perfeito, entendeu? Então, você precisa pensar estrategicamente, e isso aqui é um papel de um treinador. Ele tem que perfeito, ser um estrategista, e não perfeito. aleatório ou que faz só o básico, Por entendeu? isso, mais uma vez, procurem um profissional de educação física Perfeito. Registrado. registrado Registrado. no CREF. Cobre o CREF dele. Professores, qual o primeiro passo, por menor que seja, que essa pessoa pode dar hoje para começar a mudar sua história com a dor? Primeiramente, procurar um profissional que seja íntimo do estudo para a dor. Isso. Porque, como eu falei aqui, 94 nós tivemos a dor neuropática evidenciada. 2005 é nociceptiva. 2016 nociplástica. Mas isso ainda é novo aos ouvidos dos profissionais. Para geral, né? Não só para profissional de educação física, até dentro da própria medicina é difícil, inclusive, você ver muitos profissionais que entendam realmente de dor, não são todos. Na medicina, na fisioterapia, tá chegando assim ter mais cursos não só de especialização, mas entrando também na graduação, né? Perfeito. Então isso aí é um passo extremamente importante, ter algum profissional capaz assim e gabaritado em relação, né, que estude aquela especificidade. Da mesma forma que a gente tem especialistas para hipertensão, diabetes, doenças crônicas, né? Você vai ter alguém que tem que trabalhar ali com dor também. Hipertrofia, dor. Então, tipo assim, eu costumo dizer que você não pode levar o ventilador para um rapaz que só conserta ar-condicionado. Isso. Então, você tem que levar a sua dor para quem, no mínimo, vai transladar a leitura entendendo de fenotipagem. Eu sei que eu tenho 3 tipos de dor, tá? Eu tenho 11 subcategorias para dor crônica. Eu sei que uma dor nociplástica jamais vai ser aguda. Para que eu tenha uma dor nociplástica, ela tem que ser crônica. Sim. Eu sei que dor aguda, ela só vai ser agora nociceptiva ou neuropática. Então, são esses elementos que junto vai te dar consubstância para tu tratar. Tu não vai entrar, tipo assim, só porque tu quer ganhar aquele cliente. Isso aqui não dá para mim. Tipo assim, eu tenho hoje alunas que passaram. Hoje começou uma, Natália, desde os 10 anos ela fez a primeira cirurgia de fêmur, reconstrução patelar, Qual a idade dela hoje? 28. Ou seja, ela tem aí 18 anos de dor. Na verdade, ela disse a mim hoje, 8 anos foi minha primeira cirurgia. Então ela está há 20 anos. Então aí é uma dor de caráter nociplástica, é uma dor crônica nociplástica, entendeu? Professores Ariel, Emerson, prazer receber vocês aqui. Obrigado Muito obrigado. pela conversa, pelo papo, conteúdo riquíssimo.
E deixar vocês à vontade aí, algum recado importante. Só Demais. perdão aqui, que no caso que eu tenho um elemento causal, Ah, a dor nociplástica ela não se aplica. É uma Ah. dor de caráter nociceptiva crônica. perfeito. Tranquilo? Ela se enquadra naquelas. São 6 categorias da dor crônica secundária e ela se enquadra nessa aí a nível de nociceptiva só para corrigir. E Professor Emerson, algum recado para os nossos Primeiramente agradecer telespectadores? demais essa parceria aí do CREF. A gente levou um curso sobre reabilitação de joelho lá em Caruaru. Isso. Mais de 200 pessoas para nos ouvir. Se não fosse o CREF abrindo essa porta, nós não teríamos essa oportunidade. De igual magnitude, estarmos aqui com essa estrutura maravilhosa, de muito bom gosto. O local é muito bem acabado, muito, enfim, assim, muito perfeito para nós que somos portadores do CREF, né? Eu costumo dizer aos meus alunos que nosso CREF é o mesmo, a gente só trabalha ele de maneira diferente. Vem trabalhar com a dor que, além de a gente ter essa escassez social, Sim. quem resolve problema vence, e se tratando de mercado e geração de patrimônio, eu indico muito trabalhar com dor, porque se você vai trabalhar, a pessoa que ela quer hipertrofia, se você disser que vai treinar 30 minutos, ela não vai dizer, e dá para fazer todos os exercícios? Quem tem dor, ela quer o resultado. Se você passa 10, 15 ou 20 minutos. E trabalhando 30 minutos, de 8 a meio-dia, eu consigo dar 8 aulas. Entendeu? Então, mercadologicamente, é tudo favorável. Agora, carece de dedicação. Total. E eu convido aos meus pares que estejam envolvidos aí nos cursos, né? Em tudo que a Exercise está envolvida. Qual é o endereço do Instagram? Exercise Academy Academy BR. Esse é o Instagram. E aí eu convido aí a todos também que puderem ir para os nossos cursos, né? Vai ter Onde é que pode se inscrever ou saber informações dos cursos? tanto no O link Instagram tá- o da link tá gente, lá. tanto no Instagram da Simples. Exercise Academy, quanto no da gente também, né? Pode chegar lá. Qual o teu Instagram? O meu Ariel Nascimento _personal, né? Perfeito. @ Emerson Personal. E a gente vai ter ainda esse ano o curso Sim. agora de joelho em Treinamento- setembro. Reabilitação em joelho, Outubro, tem tendinopatias. tendinopatias, que é Em uma estreia setembro, também. Em setembro, em novembro, a gente traz o APS, que é a anatomia palpatória sensitiva, que a gente ensina profissionais da educação física a manipular, que é uma ferramenta, terapia manual, a qual eu tenho acesso à periferia e eu posso controlar a dor através do toque. E lembrando, gente, que lá na resolução do CREF, o CREF permite ao profissional de educação física trabalhar com tal variável manipulativa. Então, convido vocês a fazer parte, é riquíssimo. Tá? Nós não somos únicos, não somos os melhores, mas somos diferentes dos iguais. A gente traz a ciência como pilar, aquilo que não é o que Emerson ou Ariel acha, mas é o que a ciência traz. Porque seria muito mais fácil, como eu falei aqui no prefácio do nosso encontro, criar um monte de exercícios e vender. Faça isso aqui que você vai ficar bom. Mas a ética não Não deixa. é o que se gosta, né? O que a gente tem de Entendeu? evidência. Senão a gente fica discutindo aleatoriamente isso. a opinião aqui. Agradecer a Deus demais. Um abraço aí. Vou pedir para minha mãe, meu pai ouvir, minha esposa, minha filha. E mais uma vez, assim, obrigado, CREF, pela oportunidade. Muito obrigado mesmo. Obrigado também, professor Emerson, pela sua presença. Professor Ariel, obrigado também, meu irmão. Muito obrigado, Pela né? disponibilidade de ter aceitado o convite. Aí já também, Emerson já falou algumas coisas. Queria agradecer a Deus, né? Que nos permite aí o dom da vida, né? E de estar aqui. E também de iluminar nossas mentes aí com relação a aprender todos os dias, né? E nos inspirar e nos dar dedicação também, né? Para sempre extrair o melhor possível da ciência e trazer aos nossos colegas profissionais também. Agradecer a minha mãe, que ela sempre foi uma referência para mim, né? Meu tio também, que embora esteja hospitalizado ainda, mas se Deus quiser vai sair essa semana, né? E que é um outro cara que me inspira muito, né? Em matemática, então, tio Newton, né? Muito obrigado. E, mais uma vez, assim, também os nossos cursos, setembro, outubro e novembro. Setembro agora, joelho, no final de setembro. 11 e 12 de outubro, tendinopatias, que é uma estreia nossa e que é um tema extremamente relevante também, que é pouco tratado. Treinamento de força voltado para a reabilitação dos tendões. Isso.
e o APS, né? Lembrando Anatomia esses 3 palpatória cursos aí, sensitiva, tá? tá? Muito obrigado mais uma vez. A leitura Devolve. devolve. Obrigado. Obrigado. A gente que agradece em nome do CREF, professores Ariel, professor Fernandes. Obrigado pela presença de Muito obrigado. vocês. Conteúdo maravilhoso, você que acompanhou até agora. Curte, compartilhe esse conteúdo. Toca o sininho lá no canal do YouTube, do CREF 12PE, para ficar por dentro aí dos próximos programas, né? E a gente se vê no próximo CREFcast. Até lá.